16 de abril de 2021. Um dia como qualquer outro. Ou assim pensei. Senti a familiar enxurrada de pensamentos percorrendo minha mente. Meu passado, minhas lutas, minhas orações não atendidas, as promessas que fiz a mim mesma e as que quebrei, os sonhos que imaginei e as incertezas que os cercavam. Respirei fundo, encerrei minha meditação e sussurrei: Deus, revela-me o que preciso saber agora. Então, fui tomar um banho. Foi então que aconteceu. Um aperto repentino no peito. Uma cócega na garganta que se transformou em algo mais. Em segundos, eu estava com falta de ar, sem fôlego. Que diabos! Saí cambaleando do banheiro, com o coração batendo descontroladamente. O pânico tomou conta de mim, enquanto meu corpo se recusava a cooperar. Meus pulmões lutavam por oxigênio, mas era como se o próprio ar tivesse desaparecido. Minha visão ficou turva. Meus joelhos cederam. E então, uma lembrança veio à tona. Uma que eu havia descartado como sem importância apenas 2 meses antes. Eu estava no aeroporto na Jamaica, me preparando para partir para Nova York. Meu parceiro tinha sido insistentemente incomum, discutindo comigo sobre levar uma bomba para a asma. Eu não tenho asma. Por que você continua insistindo para que eu leve isso comigo? Protestei. Nick, nunca se sabe. Ele retrucou. Leve a maldita bomba! Com um suspiro exagerado. Agarrei-a, revirando os olhos diante da persistência dele. Eu não tinha intenção de usá-la. Mas agora, enquanto estava em meu apartamento, ofegante, eu sabia. Aquela não era uma discussão comum. Era uma intervenção divina, Deus usando alguém em quem eu confiava, como um instrumento para me preparar para um momento que eu nem sabia que estava por vir. Estendi a mão para a bomba, com as mãos trêmulas. É tarde demais. Não tenho forças para apertá-la. Nem sei como usá-la direito. Nesse momento, meu telefone tocou. Lutei para atender. Meus dedos mal respondiam. Mas, de alguma forma, o reconhecimento facial completou a ligação antes que o telefone escorregasse da minha mão. Do outro lado da linha estava meu parceiro na Jamaica. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo comigo, mas naquele momento senti um impulso urgente de ligar para o Nick. Ele ouviu essa intuição, no exato momento em que eu não conseguia respirar. Mais tarde, percebi a sincronicidade. Ele, sendo asmático, deve ter reconhecido instintivamente o som de alguém ofegante. Através do telefone, eu podia ouvir sua voz frenética. Nick, pegue a bomba! Aperte e engula! Naquele momento, acho que não respondi. O último pensamento que tive não foi de medo, mas de irritação. Droga! Minha irmã e meu cunhado vão voltar para casa e me encontrar morta, nua no chão. Aquela irritação distinta tomou conta de mim, misturada à realidade inegável. Eu estava morrendo. Então, o mundo desapareceu. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente, eu estava em outro lugar. Meu corpo permanecia no reino físico, mas meu espírito estava em um lugar de luz branca, brilhante e pura. Diferente de tudo que eu já tinha visto, não havia formas distintas, mas eu estava cercada por algo familiar, algo amoroso. Não senti medo, nem preocupação, apenas uma sensação avassaladora de paz e amor. Um amor diferente de tudo que eu já havia experimentado em minha existência terrena. Eu sabia que a essência da minha avó estava próxima. Eu sabia que o arcanjo Rafael estava presente. Como? Não consigo explicar. Eu simplesmente sabia, embora não visse rostos a princípio.
Senti a presença de seres feitos de luz, ou orbes, me guiando. Nem olhei para baixo para verificar meu próprio corpo. Simplesmente me senti em casa. À minha direita, uma visão se desdobrou. Um vasto espaço, repleto de vagens, semelhantes a favos de mel. Era diferente de tudo que eu já havia encontrado. Mas ainda assim, me parecia estranhamente familiar. As cores estavam além do nosso espectro terrestre, uma fusão de tons radiantes que não existem neste mundo. Cada vagem parecia conter conhecimento, um conhecimento infinito e atemporal. Uma tela holográfica surgiu sem esforço, deslizando para fora como uma gaveta invisível. Era a minha vida. Não como assistir a um filme, mas como se eu estivesse dentro das próprias experiências. Vi flashes do meu passado, vidas diferentes, momentos que me moldaram. E, de alguma forma, não questionei. Não havia pensamento, apenas conhecimento. Nenhuma dúvida. Apenas a verdade. Se eu estivesse na minha mente humana, talvez tivesse entrado em pânico. Que tipo de porcaria de além da imaginação é essa? Mas ali, naquele espaço, senti um alívio, uma aceitação que transcendia qualquer lógica. Então, as imagens começaram a se mover, e fui puxado para mais fundo na visão, cena. Experimentei 3 cenas distintas da minha vida, cada uma se desenrolando como uma memória vívida, mas carregando uma intensidade que vai além da simples lembrança. Não consigo encontrar palavras humanas para descrever adequadamente essas cenas, mas senti como se estivesse dentro da memória, mas tendo, não os meus próprios sentimentos, mas os das pessoas com quem convivi. Primeiro, me vi como uma menina de 5 anos, vestida com um lindo vestido vermelho. Minha irmã mais velha estava me ajudando a me arrumar. E, enquanto ela fazia isso, senti algo profundo. Não minhas próprias emoções, mas as dela. Era como se eu pudesse ouvir seus pensamentos não ditos. Um sussurro no ar. Eu te protegerei de tudo o que passei. O peso de sua promessa silenciosa me envolveu, preenchendo meu pequeno corpo, com uma compreensão muito além da minha idade. Eu vi e vivenciei o trauma de infância que ela enfrentou, e simplesmente sabia tudo sobre ela. Em respeito à sua privacidade, esta cena de sua vida, não posso compartilhar. Então, num instante, fui transportada para os meus tempos de escola secundária da 7ª série. Um rapazinho tinha uma paixoneta por mim e deu-me uma rosa de presente de Dia dos Namorados. Eu era jovem, ingênua e inexperiente, o que os jamaicanos chamariam de tola-tola. Envergonhada, recusei a rosa. Mas naquele momento, senti algo inesperado, a sua tristeza. Foi como se as suas emoções me inundassem e eu me tornasse intensamente consciente da sua dor, de cada nuance, de cada dor silenciosa. Em seguida, lembrei-me de um momento na vida adulta em que me ofereci para pagar as compras de uma senhora idosa no supermercado. Ao aceitar, uma onda de emoções irradiou dela. Alívio, gratidão e uma avassaladora sensação de amor. Foi mais do que um simples ato de gentileza. Pude sentir o quão profundamente a impactou. Mais tarde, eu entenderia o porquê. Ela havia entrado naquela loja apenas com fé, tendo orado por ajuda. Aquele único ato de generosidade tornou-se a confirmação de que ela precisava, de que Deus a ouvira, de que ela não estava sozinha. Percebi que aquele ato de gentileza também alimentou 3 crianças vizinhas. E fui transportado para a vida daquela senhora, para onde ela transmitia a mesma gentileza aos seus filhos. E para quantas vezes sua própria filha havia ajudado outras,
Pessoas com a mesma história que sua mãe lhe contara. Então, algo incrível aconteceu. Nesse espaço além do tempo, encontrei um orbe irradiando uma luz brilhante. Era a bela alma do garoto do ensino médio, emanando puro amor. Logo depois, vi a aparição da senhora idosa. Seu espírito surgindo como um orbe imponente, de luz amarelo-dourada e azul. E naquele momento, compreendi o peso de tudo aquilo. Ambos haviam mudado de forma, e não estavam mais em corpos físicos. Ambos eram apenas um amor imenso. Não existe morte. Eu soube então que nossos entes queridos não desaparecem no nada. Eles simplesmente mudam de forma física, retornando ao abraço do amor infinito de Deus. Durante grande parte da minha vida, temi a morte, a dor, o sofrimento, o julgamento. Mas o que agora sei é que, embora haja uma partida física deste mundo, não é o fim de quem somos. Sei que tive esse pensamento e imediatamente soube a resposta. Como assistir a um slide, como um aspecto no tempo. E vi que, no momento da transição, somos recebidos por entes queridos, por guias que caminharam conosco ao longo de nossa jornada terrena, e em algum momento, passamos por algo semelhante a uma revisão de vida. Um momento de acerto de contas em que vemos, sentimos e encaramos a vida que vivemos. Mas aqui está a verdade. Não há julgamento externo. Nenhum ser vingativo esperando para nos condenar ou ridicularizar. O único julgamento que enfrentamos é o nosso. Experimentamos tudo. O amor que demos, o mal que causamos, nos colocamos diante de nossas próprias escolhas, sentindo-as da perspectiva daqueles que tocamos, para o bem ou para o mal. É um processo kármico, um espelho que reflete tudo o que fomos. Há, no entanto, algo que eu descreveria como uma reabilitação espiritual. Vislumbrei um espaço para aqueles que fizeram escolhas sombrias na vida. E então, esse clipe desapareceu. Mas eu sabia o que significava. Eles não são rejeitados ou punidos, como nas histórias que nos contaram sobre o inferno, mas sim guiados por anjos, que os ajudam a transmutar a dor que causaram de volta em amor. Algumas almas passam por isso rapidamente, enquanto outras permanecem por eras, relutantes em encarar o peso de suas ações. Mas Deus, em infinito amor e paciência, concede a cada alma o tempo necessário para escolher a cura. Fui criado como cristão. Então, o inferno e Satanás são uma grande coisa. Eu tinha medo do céu e do inferno, e eu simplesmente sabia a resposta. Para alguns, este espaço pode sentir, parecer e se tornar seu próprio poço de fogo do inferno, não porque estejam condenados ao sofrimento eterno, mas porque estão presos em sua própria relutância, em confiar que Deus ainda os ama. Deus não lança ninguém no inferno. Muitas almas, no entanto, criam as suas próprias, permanecendo na escuridão, porque não acreditam que são dignas de amor. Após a consciência das escolhas que fizeram, elas não conseguem se perdoar. Vi que aqueles que escolheram caminhos de destruição, assassinos, terroristas, até mesmo aqueles que entregaram seu poder às trevas, não foram condenados por Deus, mas sim por sua própria recusa em aceitar o amor divino. O suicídio também pode levar a essa encruzilhada, onde a alma deve decidir encarar o que deixou para trás e buscar a reconciliação com suas próprias escolhas. Muitos se encontram em um estado de separação, não porque Deus os rejeita, mas porque ainda não conseguem aceitar o amor. E, no entanto, no momento em que se voltam para Deus, no momento em que confiam em seu amor, as trevas perdem todo o poder. Satanás, como fomos ensinados a temer,
não tem domínio. As trevas se alimentam apenas de medo, vergonha e julgamento. Mas quando nos rendemos ao amor, elas deixam de existir. Aprendi algo mais nessa experiência. Algo que abalou minhas crenças anteriores. Satanás não tem poder. O pensamento de Satanás nem sequer é chamado assim lá. Simplesmente escuridão. A escuridão existe, sim, mas não tem domínio sobre nós, a menos que permitamos. É também uma essência energética e se alimenta do medo, da vergonha e do julgamento, mantendo as almas presas ao sofrimento, mesmo após a morte. Ela não pode afetá-lo a menos que você a acolha, negando-lhe amor e dando-lhe poder sobre o seu bom senso. Mas no momento em que confiamos no amor de Deus, a escuridão perde completamente o controle. Não fomos feitos para viver com medo. Não fomos feitos para carregar vergonha. A verdade é que nunca estivemos separados do amor. Mesmo nas escolhas mais sombrias, mesmo nos nossos piores momentos, Deus sempre esteve presente. Não com julgamentos, mas de braços abertos. O céu não é um reino distante. É a presença do amor de Deus, onde não há medo, nem dor, nem condenação. E somos sempre chamados de volta a Ele. É por isso que me foram mostrados esses 3 momentos específicos na minha revisão de vida. Não porque fossem os mais dramáticos ou significativos num sentido mundano, mas porque foram momentos em que minhas ações, tanto boas quanto más, deixaram uma marca duradoura em outra alma. Cada interação importa, cada escolha envia ondas pelo universo. A regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Não é apenas um ensinamento moral. É uma lei fundamental da existência. Minha experiência de quase morte revelou que nada passa despercebido. Cada momento, cada ação, cada emoção está registrado na estrutura do nosso ser. Não há como escapar do que emitimos ao mundo, porque, em última análise, somos todos um. Mas a verdade não é de punição, é de empoderamento. Temos o poder de moldar nossa própria existência. Não precisamos esperar a morte para entender essas lições. Podemos escolher, agora mesmo, viver em harmonia com o amor, a gentileza e a gratidão. E quando o fazemos, não transformamos apenas as nossas próprias vidas. Iluminamos o mundo. Passei a entender que esse processo não é forçado. No momento em que mudamos de forma, do corpo físico para o espírito, tomamos consciência de tudo, o que já fizemos que não estava enraizado no amor. Sentimos, em primeira mão, o impacto das nossas ações sobre aqueles que magoamos. Somos imediatamente confrontados com cada escolha, pensamento ou ação que já tomamos, que não estivesse baseada no amor. Agora entendo o que meu guia me disse. O amor que você retém é a dor que você carrega. Uma alma que luta para aceitar o peso de suas escolhas pode levar tempo para processar suas ações, deixando-a em um estado vibracional mais baixo, o que muitos chamam de submundo ou inferno. Não consigo imaginar como deve ser para um assassino em série, ou alguém que passou a vida fazendo escolhas obscuras. Eles terão que suportar a dor e o sofrimento que infligiram aos outros, testemunhando como suas ações repercutiram através de gerações. Esse é um peso insuportável para um espírito enfrentar, porque é provável que eles também tenham deixado uma marca negativa na trajetória de vida de sua própria geração. Não é de se admirar que se mantenham escondidos na vergonha, criando seu próprio inferno pessoal. No entanto, mesmo com tudo isso, Deus ama a todos. A verdadeira questão é: nós nos amamos? Porque se o fizermos, enfrentaremos o que fizemos
e aceitaremos o amor de Deus. Naquele momento, me livrei de todas as preocupações que me pesavam. Dinheiro, saúde, o estado do mundo. Nada disso importava. Em vez disso, fui tomado por um amor avassalador. E continuei ouvindo a frase: "Conhece a ti mesmo." Não sei se era uma mensagem telepática ou uma voz audível. Eu simplesmente sabia que era isso que estava sendo transmitido. Do outro lado, não havia noção de tempo. Não sei dizer quanto tempo durou. Parecia eterno. Mas em nosso mundo linear, deve ter durado alguns minutos. Então, senti a presença da minha avó ao meu redor. Eu não conseguia vê-la, mas ouvia: "É hora de ir." Meu pensamento imediato foi: ir para onde? Eu gosto daqui. A cidade era mais do que magnífica. Como se fosse feita de cristais, e as cores fossem sobrenaturais. Eu não tinha um único pensamento, além do amor, e queria ficar ali. Minha avó agora se mostrava uma versão jovem de si mesma. Cabelos longos e cacheados, e uma beleza imensa. Ela disse mais uma vez: "Você precisa ir." E, com o que pareceu um abraço, eu me afastei daquele lugar lindo. E então, escuridão. Mas eu não estava com medo. Em vez disso, me senti segura. Lentamente, comecei a recuperar a consciência do meu corpo físico, começando pelos dedos dos pés. A última coisa que me lembro de ouvir foi: "Conhece-te a ti mesmo. Sê a luz. Sê o amor." Então, vi um pequeno orifício de luz. À medida que aquela pequena luz se expandia, minha respiração também se expandia, lutando para retornar ao meu corpo físico. Eu estava de volta. Ouvi a voz em pânico do meu parceiro gritando: "Nick, bombei e engolir." Comecei a mover os dedos e, literalmente, senti a vida subir lentamente pelos meus dedos, das mãos e dos pés, como uma essência quente fluindo pelo meu corpo. A bomba para a asma estava sob a minha mão. Inspirei lentamente, engoli. 1, 2, 3 vezes. E então, a respiração. Peguei o telefone do chão e vi o rosto do meu parceiro, cheio de preocupação. "Como se sente? O que aconteceu?" "Continue bombeando e engula." Consegui dizer. "Voltei. Não preciso disso." Ele continuou repetindo suas instruções, mas eu ainda estava tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Devia ser real. Quase morri. Ou, eu morri. E então, algo que eu não havia vivenciado do outro lado veio à tona: medo. Não posso contar a ninguém. Vão achar que sou louca. Com certeza vão me trancar num hospício. Julgamento. O que eu fiz para merecer isso? Talvez eu não tenha ido à igreja o suficiente. Todas as minhas antigas preocupações voltaram, multiplicadas por 10. Mas então, me contive com um único pensamento: você acabou de se encontrar com anjos, sua equipe espiritual e sua avó. Garota, você acabou de morrer. E então, uma onda do que eu pensei ser arrepios me percorreu, seguida por uma onda cálida de amor. Foi então que eu soube que tinha ido para o outro lado. Eu tinha me conectado com o Espírito. E eu tinha sentido o amor divino de Deus. Ah! E eu respirei fundo. Uma respiração que pareceu durar uma eternidade. Conforme minha respiração se estabilizou, algo mais ficou claro. Nunca estamos sozinhos. Aquela experiência, tão repentina, tão aterrorizante, não foi aleatória. Foi orquestrada e me deixou com uma verdade inegável. O plano de Deus está sempre em movimento, mesmo quando não o compreendemos. Percebi então que a vida e a morte não são separadas. Existimos em ambos os reinos o tempo todo.
alternando apenas entre a consciência do físico e a espiritual. É por isso que, nos momentos entre a vida e a morte, muitos descrevem uma sensação de leveza, de familiaridade, porque nossa alma nunca deixou verdadeiramente a presença de Deus. Apenas pensamos que a deixamos. Cheguei à conclusão de que nunca deixamos o céu de verdade. Apenas sonhamos que o fazemos. Nossa alma, eterna e infinita, está sempre com Deus. Ela simplesmente escolhe se experimentar em diferentes formas, diferentes vidas e diferentes dimensões. Reencarnação e ressurreição, conceitos frequentemente tratados como verdades distintas, são, na verdade, a mesma coisa. A alma é ilimitada e restrita pelo tempo. Alguns podem retornar à Terra, outros podem ascender a diferentes planos de existência, mas a essência de quem somos nunca morre. Agora entendo que o plano de Deus não é que tenhamos medo da morte, mas que abracemos a vida plenamente, sem pedir desculpas, sem o peso do medo nos segurando. A morte não é um fim, é uma transição. E quando realmente compreendemos isso, começamos a viver com mais propósito. Aquele dia mudou tudo para mim. Me fez perceber que o universo fala em sussurros muito antes de falar em gritos. Deus estava me preparando para aquele momento, por meio das palavras do meu parceiro, de toques sutis, de sincronicidades divinas que eu havia ignorado. E quantas vezes ignoramos os sinais que Deus nos dá, só para depois perceber que eram instruções para algo maior. Essa experiência foi uma lição, uma mensagem do divino. Preste atenção. Confie na jornada. Nada está fora do lugar. Eu estava me apegando ao controle, exigindo respostas, esperando um roteiro para o meu futuro. Mas Deus estava me mostrando algo mais profundo. Você não precisa ver o plano completo. Você só precisa confiar que existe um. E então, eu me rendi. As sincronicidades que cercaram minha experiência de quase morte não foram meras coincidências. Foram orquestradas pelo Espírito, muito antes de eu perceber o que estava por vir. Meu parceiro, que estava na Jamaica na época, mais tarde compartilhou que teve uma intuição que o fez levar uma bomba para a asma comigo. Era um dispositivo que eu nunca tinha usado e não acreditava que precisasse. Enquanto nos dirigíamos ao aeroporto, encontrei a bomba na minha bolsa e insisti que não era necessária. Mesmo assim, ele permaneceu firme, insistindo para que eu aguardasse. Uma decisão que se provaria vital. Naquele dia fatídico, ele sentiu uma compulsão urgente de ligar para o Nick agora, e o fez no exato momento em que meu corpo estava falhando. De alguma forma, o telefone que eu não conseguia alcançar atendeu sozinho, colocando-o no viva voz, sem a minha intervenção. Embora ele não pudesse me ver, sentiu minha angústia. Não foi um acidente. Foi uma preparação, uma orquestração divina de Deus, por razões além da minha compreensão. Quando cheguei ao hospital Kings County, a médica me disse: "Por favor, não use bombas de asma. Não há sinais de asma, e você não deve tomar medicamentos que não lhe foram prescritos. Você provavelmente teve uma crise de ansiedade e desmaiou." Ela estava certa sobre a receita. Mas o que ela não sabia era que eu estava completamente bem antes de chegar lá. Eu sabia, lá no fundo, que Deus havia planejado toda a experiência.